porque deve estar com outros afazeres. Bom, primeiro, Manuel Barros mandou dizer a vocês aqui, o presidente da FECS, eu estou representando a FECS hoje, Federação das Entidades Comunitárias do Estado de Sergipe, que ele está na CUT, né? Está tendo uma palestra lá sobre direitos humanos. Parabéns, o senhor foi lúcido nas suas colocações. Só esqueceu uma coisa, né? Há pouco tempo, eu me lembro, há 37 anos, quando eu vim de São Paulo para cá, sou sergipano, aos 10 meses de nascido fui para São Paulo, lembro-me que eu pescava ali nos jardins, pegava tainha. Seu Juan, parabéns, pegava tainha, certo? E, infelizmente, não tinha um plano diretor. Se tivesse plano diretor, a gente evitaria outros transtornos a mais, né? Outras invasões a mais. Cobertura dessa avenida aqui, dessa canal, na Avenida Anísio Azevedo. Fundamental, uma coisa que eu defendo. A gente passa de carro ou a pé, sei lá, vê as canais da gente tudo descoberto, aquela fedentina, apesar que antigamente, o senhor se lembra que aí tinha peixes, né? E é claro que as fezes todas correndo para ir para canal e correndo para 3 de julho, está acabando com nossos peixes. Arborização, interessante, isso aí já reivindiquei, espero, grande presidente, que no plano diretor, com relação à arborização, valorize a questão do pé de caju, porque a nossa cidade tem história, Aracaju vem de Arara e eu não vou falar do resto, né? Todo mundo sabe. Leis. Queremos que o plano diretor veja leis para limitação de veículos na Grande Aracaju. Gente, eu saí da Câmara de Vereadores, estava uma reunião lá e Emanuel estava por lá, demorei de moto uns 30 minutos para chegar em casa. Está um horror o nosso trânsito, certo? Me parece que a cidade que mais tem veículos, proporcionalmente à população, é Aracaju. Me parece que é a cidade que tem mais veículos. Que mais? Bom, no mais é isso. Pessoal, participem, certo? É importante. Manuel, você está fazendo história, vocês estão fazendo história, certo? Lembro-me, agradeço mais uma vez a Vossa Excelência e aos excelentíssimos vereadores, quando naquela oportunidade abriram a casa da Câmara de Vereadores para falar sobre aquela polêmica do posto de saúde, estive lá defendendo. Então, isto é democracia, vocês estão verdadeiramente representando o povo. Gostaria que a Assembleia Legislativa procurasse trabalhar como a Câmara de Vereadores trabalha. É uma crítica, viu, deputado? Não é com a senhora, não, é pelo trabalho que os vereadores fazem. Já estive na casa da Assembleia e não é o mesmo trabalho. Então, parabéns, obrigado. Ok, Reinaldo. Senhor Tiago Oliveira. Fica à vontade aí, doutor Tiago. Fica bom aqui? Boa noite, gostaria de cumprimentar todos os vereadores, a deputada estadual, dizer que, mais uma vez, estou olhando todos os espaços que eu posso vir, sempre está tendo como contribuir. Dessa vez, tinha algumas perguntas anotadas, sei que você é um senhor atribulado e às vezes tem que sair depois para dar aula, né? Então, eu vou fazer hoje direto alguns questionamentos. A questão do recuo e da distância está sendo colocada, e do coeficiente. Tem algum exemplo de alguma cidade que trabalhe com isso, que trabalhe com esse valor? Porque fica muito difícil para a gente, que não é técnico, perceber como é que vai ficar, se vai ficar próximo, vai ficar distante. Essa seria a primeira pergunta com relação, se foi pego, né, de alguma cidade, não ter gabarito, mas ter esse cálculo, ter esse coeficiente, que é uma coisa que me preocupa, a questão da ausência do gabarito. A questão também da temperatura, do aumento, da questão dos ventos, como foi colocado e foi exposto, se, da mesma forma, tem cidades que adotam esse sistema e como é que está, se já teve ou se não teve, ou se a gente está tentando inovar em Aracaju, vendo que os outros lugares não estão dando certo, se a gente pode fazer isso. Tem uma contribuição com relação à questão da ZAP, da ZAB e da ZAR, que eu da outra vez eu fiz uma fala, e gostaria de saber, porque as relações que estão sendo trazidas aqui, que eu dou uma olhada, tem muito a ver com a relação de área construída com o terreno nu, não é isso? Tem muito a ver com relação a isso. Mas a gente percebe que a ZAP tem uma maior infraestrutura do que a ZAB e do que a ZAR, e por isso que foram definidos em macrozoneamentos distintos. Nessa forma de pensar o zoneamento, não era bom a gente também pensar que, além da construção, a gente tem as pessoas que vão habitar ali, e por isso a gente poderia já estar colocando também critérios com relação a
tantos metros construídos, tem que ter uma quadra, tem que ter uma escola, tem que ter um posto de saúde, tem que ter um espaço para um supermercado, para que as pessoas não precisem pegar um carro para ir comprar, para poder já ir andando ali e comprar o supermercado, comprar o que necessita, farmácia. Se a gente poderia estar fazendo essa discussão também nessa questão da ZAB e da ZAR, principalmente porque a ZAB já está bem densa, né, a população demográfica. Com relação a isso, já para terminar, para tentar respeitar, eu acho que não sei se eu já passei, com relação tem a ver com relação à forma de organizar a cidade, se o que é que se entende aqui, a gente aqui é leigos, tem especialista para tirar nossa dúvida, a questão do se é melhor uma cidade mais horizontal do que vertical, até pela questão mesmo da questão da violência, né? Quando a gente pensa uma cidade mais verticalizada, a gente pensa mais distâncias entre as pessoas, menos movimentos nos espaços, e por isso dá mais espaço, mais brecha para que as pessoas possam cada vez mais ocupar esses espaços ociosos e praticar violência, ou uma cidade mais horizontal. Digo isso por conta da minha rua mesmo. Cresci em casa e conhecia todo mundo lá na minha rua, no meu conjunto, e era difícil ter. Quando tinha alguma coisa em alguma casa, alguma coisa, todo mundo se reunia, vamos ver, e até isso inibia. Hoje eu estou morando num apartamento, eu sei, minha vizinha da direita e da esquerda eu nem conheço, 3 apartamentos assim, então fica talvez mais vulnerável. Tinha mais coisas para colocar, mas para em respeito aqui do tempo, para que as pessoas possam contribuir mais, fica só essas perguntas. Obrigado. Essas anotações aí do Tiago. Agora nós temos aqui o senhor José Carlos Júnior, advogado. José Carlos Júnior. Fica à vontade, José Carlos Júnior. José Carvalho. Boa noite a todos os vereadores que acompanham a mesa. Boa noite a todos os presentes. Bem, eu estou participando de mais uma audiência, né? Eu acho parabenizar a Câmara de Vereadores. Esse evento, como digo, é um evento histórico, é uma oportunidade ímpar de debater os problemas da cidade, discutir um plano diretor, né? Então, eu parabenizo a Câmara de Vereadores por esse espaço. Bem, essa região daqui, eu estudei aqui muitos anos, estudei 17 anos. Minha vida passa pela rua Dom José Tomás, né? Eu estava pensando nisso, né? Eu estudei no Colégio Brasília, 16 anos, depois no ARC, Dom José Tomás, e trabalho agora na Advocacia Operária, tudo na Dom José Tomás. Bem, vamos lá. Eu estava fazendo algumas reflexões sobre a estruturação desse plano diretor. O plano diretor ele fez algumas escolhas, né? Ele inicia no seu título 1º, artigo 1º, definindo ele se inicia por definição da política de desenvolvimento, né? E o plano é um instrumento desta política de desenvolvimento. No artigo 2 ele define exatamente isso, que este plano é um instrumento dessa política. E o artigo 3º ele define 38 objetivos do plano diretor. 38 objetivos. E no artigo seguinte, no artigo 4º, ele estabelece 9 diretrizes para a implementação desses objetivos. Observando a estruturação do plano, percebe-se o seguinte, que ele faz uma opção de trabalhar com diretrizes amplas, que não, ele define o objetivo, mas não vai até a ponta, né, para definir ações específicas para a resolução desses problemas. Então, delega muito para leis posteriores e para, que eu vou falar, para os sistemas que vão ser criados, a efetivação das mudanças, né? Então, nós estamos debatendo objetivos gerais, que é definido no artigo 3º, e diretrizes, que é definido no artigo 4º. São 38 objetivos e 9 diretrizes. O que nós devemos refletir são 3 coisas. Esses objetivos, 38, satisfazem os problemas existentes na cidade, dá conta de abranger esses problemas, e as diretrizes. E a terceira reflexão é se nós vamos fazer uma escolha por um plano diretor
que defina apenas objetivos e diretrizes gerais e delegue para leis específicas e para os sistemas que serão criados a efetivação dessas mudanças, ou vão trazer isso para o plano, né? Vão alterar o plano para que ele seja capaz de intervir no concreto e alterar, né? Quando você pega... uma quarta observação, o plano cria vários sistemas. Sistema na educação, sistema da assistência social, sistema de saúde, sistema de transporte, sistema de desenvolvimento. Claro que existe hoje várias leis federais que induzem esses sistemas, que já estabelecem sistemas, né? Mas isso cria um problema de como interligar esses sistemas. Eu vejo que a gestão e a resolução dos problemas muitas vezes passam por ações transversais nesses sistemas. E como vai se operacionalizar essas operações transversais dentro desses sistemas? O plano dá conta de resolver? Bem, eu estou começando a conhecer o plano para ver se ele consegue resolver isso. E, por fim, a parte definida que o plano já diz, quando fala da propriedade, da função social da propriedade e do imposto IPTU progressivo, né? Uma proposta que eu faria é que todas as áreas da ZAP e da ZAB fossem de parcelamento, utilização e edificação compulsória. Que isso já fosse presente na lei, no plano, né? Todas essas áreas dessas regiões poderíamos já delimitar um percentual. Todas as áreas acima de 2.500 metros quadrados, para pequenos lotes não serem, forçar um pequeno lote ter que construir, mas parcelamento, edificação e utilização a partir de 2.500 metros quadrados, nessas zonas, fossem já por lei, a partir de sua publicação, de compulsórias. Que a partir daí, já poderia, a partir de um ano, ser notificados para forçar a utilização. Então, já começaria a aplicar o IPTU progressivo, que não é aplicado. Porque, bem, só será aplicado nessas áreas de parcelamento, edificação e utilização compulsórias. Como ninguém define qual área é assim, fica sem aplicação. Então, temos que dar conta de dar eficiência, né, à lei, né? Então, essa é uma proposta concreta. Eu vou dar uma estudada na lei nas próximas audiências para propor já qual artigo onde é que entra, né? Já para definir, olha, introduz artigo tal, assim, a redação, né? Claro que é uma proposta polêmica, mas eu acho que da efetividade é o plano. Agradecemos ao senhor José Carvalho e... Ilustríssimos vereadores e membros da comunidade, eu sou morador do bairro Suíça há alguns anos, desde 1976, e eu venho fazer objetivamente uma proposta para o plano diretor. Alguns meses atrás, o bairro Suíça ele foi sorteado com uma obra da DESO, onde a DESO ela fez uma verdadeira bagunça no bairro Suíça. Eu precisei acionar a companhia DESO pelo número de 0800, não tive resultado. Precisei acionar a DESO pela ouvidoria, também não tive resultado, não tive resposta alguma da companhia. Precisei acionar a prefeitura para que ela agisse como órgão que tem a custódia e o dever de preservar a cidade. Também não tive resultado e precisei fazer uma denúncia ao Ministério Público. Só aí eu consegui ter o resultado efetivo de ter o bairro um pouquinho mais organizado no sentido de obras. A gente teve durante esse período calçadas interditadas, onde o morador, o cidadão, ele tinha que andar pela rua. Então não houve o mínimo cuidado com a segurança pública por parte da companhia. Associado a isso, nós tivemos algumas ruas que foram asfaltadas em 2005 e 2006, fruto do orçamento participativo, né? Nos 2 primeiros anos que ele teve, onde eu fui delegado do orçamento participativo, algumas ruas do bairro Suíça foram asfaltadas, e nessa obra, desde o ano passado,
a DESO vem rompendo com a via asfáltica e vem refazendo isso de maneira, infelizmente, sem planejamento, sem organização. E então, qual é a minha proposta? A minha proposta, sendo objetiva, é a gente copiar o que algumas cidades brasileiras, ou algumas cidades que têm organização de obras, têm implantado. Eu estou propondo já a inclusão, no título 2, capítulo 5, artigo 80, no item 7 do plano diretor, fazendo alusão até ao participante que falou antes de mim, o colega ali, né? A gente detalhar um pouco mais o plano, ser mais incisivo nessa questão. Eu analisei o plano, analisei o código de obras, analisei todos os anexos, eu não vi nada que vislumbrasse essa questão. Então, a minha proposta é, de maneira organizada, já se inserir no plano diretor um planejamento de abertura das vias municipais de Aracaju. Que a gente possa ter organização, isto é, que em um semestre a DESO não chega e não abra a via e a gente não consiga mais nem caminhar. No semestre seguinte, chega a companhia de gás e também abre mais outra via asfáltica. E aí, o que acontece? O IPTU não serve para nada, porque a gente paga para ficar todo semestre asfaltando rua. Eu acho que não é esse o objetivo da gente. Então, a gente tem um custo elevadíssimo de revestimento asfáltico da cidade. A gente tem a falta de segurança do cidadão. E a minha proposta é que a gente aprove no plano diretor uma janela de abertura de obras nas vias principais. Eu até faço uma sugestão de inclusão disso nas vias de trânsito rápido e vias arteriais, com um planejamento aí com a periodicidade de 3 anos e janela de tempo de 6 meses. Isto é, a cada 3 anos as operadoras têm a possibilidade de fazer obra nas vias públicas. É assim que é feito no Rio de Janeiro, por exemplo. No Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, todo ano ela tinha intervenção. Operadora de telecomunicações, de gás, de energia. Então, todo ano a Avenida Rio Branco, a avenidas principais, ela tinha intervenção. Então, com esse ordenamento, a gente pode viabilizar um pouco. Foi aqui comentado, acho que pelo Reinaldo, a questão do trânsito, né? Esse é um outro fator também grave, seríssimo nas nossas avenidas. Você ter a cada semestre uma intervenção. Então, eu estou já sugerindo, está pronto, estou sugerindo já uma redação no plano diretor. A gente inserir para as vias de trânsito rápido e vias arteriais e para as vias coletoras. Para a gente, com objetividade, eu não sei a quem eu entregaria isso aqui, né? Eu teria outros itens a comentar, mas eu sei que todo mundo tem. A relatora. Eu espero poder contribuir de alguma forma. Cansamos da falta de organização da cidade. Essa mesa. Bom, estava fazendo boa noite a todos. Estava fazendo um acompanhamento diário das audiências, tal, mas eu vou dar minha contribuição aqui, né, porque eu ando muito aqui no centro, trabalho no centro, na 13 também. Pontuar 2 questões objetivas. A questão dos estacionamentos do centro. Está se discutindo assim, vai botar um parquímetro, tal, mas será que é uma coisa que vai organizar o trânsito, principalmente os estacionamentos? Tem algumas vias muito estreitas, assim, onde é que se pode estacionar, onde é que não se deve estacionar. Já que a questão do parquímetro não está saindo, será que o plano diretor ele não poderia também se antecipar a decisão da prefeitura e organizar mesmo, já que a prefeitura está uma demora em organizar, a Câmara sai na frente, né, para organizar a situação dos estacionamentos no trânsito, porque não dá para parar de carro aqui no local. Tem a questão a questão assim, das concentrações da rodoviária ali também, que é uma questão, vai tirar, não vai tirar, que tipo de transporte que
Tipo, transporte alternativo também, alguma coisa que regule também, porque está começando a haver conflito entre o pessoal de lotação, de